13,8 bilhões de anos atrás, tudo que existe surgiu de um único ponto. Toda a matéria, toda a energia, todo o espaço, todo o tempo, comprimidos num volume menor que um próton. E então, Bang. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai enfrentar a pergunta mais difícil que a ciência já tentou responder. O que havia antes do Big Bang? E a resposta vai te surpreender, porque a física moderna não diz apenas "não sabemos". Ela diz que talvez a própria pergunta esteja errada. E as alternativas que os cientistas propõem são tão fascinantes quanto perturbadoras. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. Vamos começar com o que sabemos. O universo está se expandindo. Isso foi descoberto por Edwin Hubble em 1929, quando ele percebeu que as galáxias estão se afastando umas das outras. Quanto mais distante uma galáxia, mais rápido ela se afasta. E se estão se afastando agora, é porque em algum momento do passado estavam mais próximas. Extrapola para trás e chega num ponto. Tudo estava junto. Num único ponto infinitamente pequeno, infinitamente quente e infinitamente denso. Menor que um próton. Mais quente que qualquer coisa que a física consegue descrever. Esse momento é o que chamamos de Big Bang. Mas é importante entender o que o Big Bang é e o que não é. Não foi uma explosão no espaço, como uma bomba. Foi o espaço em si começando a existir e se expandindo. O próprio espaço nasceu. O próprio tempo nasceu. Não houve explosão porque não havia nada para explodir dentro. O universo não surgiu numa sala vazia. A sala inteira surgiu do nada. Em 1965, os físicos Arno Penzias e Robert Wilson detectaram acidentalmente algo extraordinário. Um ruído de rádio suave e absolutamente uniforme vindo de todas as direções do céu. Era a radiação cósmica de fundo de micro-ondas. O eco do Big Bang. A luz mais antiga do universo, emitida 380 mil anos após o início, ainda viajando pelo espaço até hoje. Os dois ganharam o Nobel de Física por isso. É a prova mais direta que temos de que o Big Bang aconteceu. E o telescópio James Webb, lançado em 2021, continua mapeando esse eco com precisão cada vez maior, revelando detalhes das primeiras estruturas que se formaram no universo jovem. Mas então vem a pergunta que não quer calar. E antes do Big Bang, o que havia? E aqui a física esbarra num muro. Não por falta de inteligência ou tecnologia, mas por algo mais fundamental. A teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve perfeitamente o comportamento do espaço, do tempo e da gravidade em escalas grandes, prevê que no momento do Big Bang existia uma singularidade. Um ponto de densidade e temperatura infinitas onde as equações simplesmente param de funcionar. É como dividir por zero. O resultado é matematicamente indefinido. A física que conhecemos não se aplica à singularidade. E se a física não se aplica à palavra antes, pode não ter sentido, porque o próprio tempo surgiu junto com o universo. O tempo não existia antes do Big Bang. Não havia um relógio tic-toc esperando o universo aparecer. O tempo começou junto com o espaço e a matéria. É como perguntar o que há ao sul do Polo Sul. A direção não existe além daquele ponto. Stephen Hawking explicou isso de uma forma brilhante com a sua proposta sem fronteiras. Imagine a superfície da Terra. Você pode caminhar para o norte indefinidamente. Mas quando chega ao Polo Norte, a pergunta, o que há mais ao norte? Perde o sentido. Não há mais norte. O Polo Norte é o limite. Da mesma forma, o Big Bang pode ser o limite do tempo. Perguntar o que havia antes é como perguntar o que há ao norte do Polo Norte. Tempo e espaço são finitos, disse Hawking, mas não tem limites ou bordas. Não há um ponto inicial, apenas uma região onde o tempo se torna cada vez mais difuso até deixar de existir como conceito. A pergunta em si pode não fazer sentido. Mas a física não para por aí, porque a relatividade geral não é a história completa. Ela funciona muito bem para objetos grandes, planetas, estrelas, galáxias. Mas quando chegamos a escalas minúsculas, a física quântica assume. E a física quântica tem regras completamente diferentes, onde a incerteza é fundamental e as partículas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo.
O problema grave é que as duas teorias são matematicamente incompatíveis. Ninguém ainda conseguiu unificá-las numa teoria única. E é exatamente nessa fronteira impossível, onde o universo era ao mesmo tempo infinitamente pequeno e infinitamente energético, que as duas teorias precisariam funcionar juntas. É o maior problema em aberto da física teórica. Enquanto não for resolvido, o que aconteceu nos primeiros instantes do Big Bang, e o que havia antes, permanece misterioso. Mas os cientistas não ficam parados. Existem várias hipóteses fascinantes sobre o que pode ter existido antes ou dado origem ao Big Bang. E antes de explorá-las, vale mencionar algo que torna o problema ainda mais profundo. Não sabemos nem o que compõe a maior parte do nosso próprio universo. A matéria normal, estrelas, planetas, galáxias, você, eu, tudo que conseguimos ver e tocar, representa apenas 5% do universo. 27% é matéria escura, que detectamos pelos seus efeitos gravitacionais, mas nunca vimos diretamente. E 68% é energia escura, uma força misteriosa que está acelerando a expansão do universo, e da qual não sabemos absolutamente nada além de que existe. Se não entendemos 95% do universo atual, imagina o que está além do limite do Big Bang. Vamos explorar as principais hipóteses. A primeira é o universo cíclico. E se o Big Bang não foi o início de tudo, mas apenas o início de um ciclo? Essa ideia existe em várias versões. A mais intrigante é a cosmologia cíclica conforme, proposta por Roger Penrose, ganhador do Nobel de Física de 2020, e parceiro de pesquisa de Hawking por décadas. Penrose percebeu uma conexão matemática fascinante. O estado extremamente quente e denso do Big Bang e o estado extremamente frio e vazio que o universo se tornará no futuro distante são matematicamente equivalentes. Isso sugere que quando o nosso universo morrer evaporando em radiação pura no fim dos tempos, numa escala de tempo de trilhões de anos, esse estado final pode colapsar e se tornar o Big Bang de um novo universo. Um ciclo eterno de nascimentos e mortes cósmicas. E em 2018, Penrose e sua equipe afirmaram encontrar evidências desse modelo na radiação cósmica de fundo, pontos específicos que seriam ecos de buracos negros de um universo anterior ao nosso, deixados como marcas na radiação mais antiga do cosmos. A evidência é controversa, outros cientistas questionam a interpretação, mas a ideia é profunda demais para ser ignorada. A segunda hipótese é o multiverso inflacionário. A teoria da inflação cósmica, hoje amplamente aceita, propõe que o universo passou por uma expansão absurdamente rápida na fração de segundo após o Big Bang. O problema é que se a inflação começou, é muito difícil fazê-la parar completamente. A maioria dos modelos prevê que ela continua acontecendo em regiões diferentes, gerando bolhas de universo que se expandem de forma independente. O nosso seria uma dessas bolhas. E haveria infinitas outras bolhas, cada uma com suas próprias constantes físicas, suas próprias leis. Um oceano infinito de universos nascendo eternamente de uma inflação que nunca para. O multiverso eterno. A terceira é a cosmologia das branas, baseada na teoria das cordas. Nessa visão, nosso universo é uma membrana tridimensional flutuando num espaço com dimensões extras que não conseguimos perceber. Outras membranas, outros universos existiriam ao nosso lado. E o Big Bang teria sido causado pela colisão entre duas dessas membranas. Quando duas branas colidem, a energia da colisão se converte em matéria e radiação, dando início a um universo novo. Se esse modelo estiver certo, o Big Bang não foi o começo de tudo. Foi um acidente, uma colisão entre dois universos que já existiam. Nosso universo inteiro produto de uma colisão. E tem ainda a hipótese mais radical de todas, o vácuo quântico. A física quântica mostra que o vácuo não é vazio. É uma espuma de energia onde partículas surgem e desaparecem espontaneamente o tempo todo. Pares de partículas e antipartículas brotam do nada, existem por frações de segundo e se aniquilam mutuamente. Esse fenômeno é real e foi medido experimentalmente. Chama-se efeito Casimir. Alguns físicos propõem que o universo inteiro pode ter surgido de uma flutuação quântica desse tipo, muito maior que o normal. Uma bolha de espaço-tempo emergindo espontaneamente do vácuo quântico. Sem causa. Sem gatilho. Sem um criador. Apenas a probabilidade quântica fazendo o que faz.
O universo como um evento aleatório que simplesmente aconteceu porque podia acontecer. O físico Lawrence Krauss escreveu um livro inteiro sobre essa ideia, chamado O Universo a partir do nada. A provocação filosófica é enorme. Se o universo pode surgir do nada sem causa, o conceito de causa e efeito que usamos no cotidiano pode não ser universal. Nenhuma dessas teorias foi provada. Talvez nunca sejam, porque os eventos antes do Big Bang podem ser fundamentalmente inacessíveis à observação. Qualquer coisa que existia antes do nosso universo não deixou rastros que conseguimos detectar com os instrumentos que temos. A radiação cósmica de fundo é um muro. Ela marca o ponto mais antigo que podemos enxergar diretamente. O que havia antes dela está escondido atrás de um véu que a luz não consegue cruzar. Estamos como detetives tentando resolver um crime sem nenhuma evidência física, apenas com lógica e matemática. Mas é exatamente essa fronteira do conhecimento que torna a cosmologia tão fascinante. Não é a ciência do que sabemos. É a ciência do limite do que podemos saber. E cada nova teoria, cada novo telescópio, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais desse limite impossível. E você, qual dessas explicações faz mais sentido para você? O universo cíclico de Penrose, o multiverso inflacionário, a colisão de branas, ou o vácuo quântico que simplesmente criou tudo do nada? Me conta nos comentários, porque essa é exatamente o tipo de pergunta onde a intuição de cada pessoa diz algo diferente. Não existe resposta certa ainda. Cada pessoa que pensa sobre isso chega a um lugar diferente. E talvez seja assim mesmo que deve ser, enquanto a ciência ainda não tem a resposta definitiva. Eu leio todos os comentários. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Esse vídeo conecta diretamente com o paradoxo de Fermi, com Europa e com o vídeo de Marte aqui no canal, porque todos fazem a mesma pergunta de ângulos diferentes. Qual é o nosso lugar no universo que talvez não tenha começo nem fim? Se você ainda não assistiu, vai lá depois. A gente tem uma playlist inteira construindo essa história do universo peça por peça. Cada like ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo esses temas que a maioria dos canais não aprofunda dessa forma. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais pra gente ser a única coisa interessante nele. Tchau.